Estamos de volta, estúdios Eleições 2012 da TV Meu Norte. Bem, nós queremos agora dizer que nós estamos auxiliados pelos advogados cedidos pela Ordem dos Advogados, doutor Amadeu Ferreira, doutor José Maria de Araújo Costa e a doutora Nádia Carvalho Amorim, que estarão nos auxiliando nos pedidos de direito de resposta, só aos candidatos. Nesse bloco, nós estaremos sorteando quem pergunta, automaticamente quem responde será o último, o que pergunta será o último a responder pela ordem. Os senhores pedirão o direito de resposta com um gesto para o mediador, quando não para a direção do debate, o doutor Astrogildo Assunção, advogado que está ali à nossa frente, logo à direita dos julgadores. Os senhores terão sempre o direito de resposta após o bloco de confronto, certo? Então, será concedido 1 minuto de direito de resposta, se necessário. Nós vamos agora, então, para o sorteio de quem fará a primeira pergunta. Deixa eu sortear aqui, da minha mão esquerda, quem fará a primeira pergunta para o debate 2012 da cidade de Picos. Doutor Leuton Portela, o senhor pode escolher um dos outros 2 candidatos para formular a pergunta. Deputado Kleber Eulalio. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta. Deputado Kleber, primeiro mandato do prefeito Gil Paraibano, o deputado, juntamente com o PT, do seu vice-padre Valmir, apoiou a candidatura de Gil Paraibano no primeiro mandato. Eu gostaria de saber do porquê apoiar Gil para tirar José Nery de Souza do mandato. O senhor tem 2 minutos para a resposta, deputado Kleber. Doutor Gleuton, me permita corrigi-lo. No primeiro mandato do prefeito Gil Paraibano, o PT não o apoiou. O PT apoiou o prefeito Gil no seu segundo mandato. O prefeito Gil se filiou ao PMDB naquela época e que havia na cidade um sentimento, como existe hoje, um sentimento de mudança. A reeleição tem os seus problemas. Há uma tendência natural de todo prefeito, após a reeleição, de se acomodar, de se habituar em ser prefeito e muitas vezes até confundir, se julgar o dono da prefeitura, se julgar o dono da cidade. Então foi isso que aconteceu naquela época, quando havia um sentimento na cidade que desejava mudança. Foi o então empresário Gil Paraibano quem encarnou esse sentimento e agora está se repetindo o mesmo fato. Assim como há 8 anos o povo pedia mudança, agora também o povo está pedindo mudança. E eu consegui, me aliando ao PT, me aliando a mais 10 partidos. Nós somos hoje 12 partidos que formamos esta coligação denominada a mudança que o povo quer. Então, queremos levar para Picos uma nova maneira de administrar. Mudar a saúde, que nós não podemos admitir o sofrimento que tem os picoenses quando tem que chegar à tarde de um dia para marcar um exame no dia seguinte. Nós não podemos conviver com lixão. Em Picos, hoje, nós ainda estamos discutindo onde é o lugar apropriado para se colocar o lixão. Picos tem um trânsito caótico. Picos, a poder público municipal não apoia o esporte, não apoia a cultura, não apoia o lazer. Então, é por tudo isso que nós formamos essa grande frente, daqueles que, a exemplo do que aconteceu há 8 anos atrás, agora também desejam a mudança. E eu represento esta mudança juntamente com o padre Valmir. O senhor tem 1 minuto de réplica, candidato Gleuton. Deputado Kleber, picoense, foi dado apoio à candidatura do Gil, fala-se em sentimento de mudança, o deputado Kleber. No entanto, ele ajudou a reeleger novamente o Gil Paraibano. No meu entendimento, deputado Kleber, já existiu lixão no Altamira desde o primeiro mandato de Gil, o trânsito já era caótico e o deputado participando dessa administração, indicando inclusive secretarias. Eu entendo também que a saúde de Picos já estava nessa situação, não só no primeiro mandato do prefeito Gil Paraibano. Portanto, essa carência, esse sentimento de mudança que tanto fala o deputado Kleber, ele já vem de há bastante tempo, quando ele participou durante 6 anos da administração Gil Paraibano. Isso é inegável, ajudou a eleger e reeleger. Digamos que o PT apoiou na reeleição, mas vem desde o primeiro mandato. Portanto, nada de sentimento de mudança. Eu acredito que mudança é doutor Gleuton Portela, que nunca teve oportunidade anteriormente. O deputado já teve durante 6 anos participando do governo de Gil Paraibano. No meu entendimento, é a continuação do mandato do prefeito Gil Paraibano. Tanto a Belê quanto o deputado Kleber, com todo respeito. O senhor tem 1 minuto de tréplica, candidato Kleber Eulalio. Eu ajudei a eleger o prefeito Gil Paraibano no seu primeiro mandato. O ajudei a eleger no segundo mandato. O ajudei na administração.
logo no seu primeiro ano de mandato, eu consegui aqui, junto ao então governador Wellington Dias, e na época o PT, repito, não apoiava, consegui convênios para o asfaltamento do bairro Candavásia, do centro, para a construção de galerias de asfaltamento da Avenida Severo Eulálio, para o asfaltamento do conjunto Petrônio Portela, para o asfaltamento do conjunto Pantanal, contribuí no que pude. O prefeito fez um primeiro mandato que mereceu a reeleição. Teve uma eleição relativamente tranquila no seu segundo mandato. Ao iniciar esse segundo mandato é que houve uma mudança da maneira de pensar, da maneira de fazer as coisas do prefeito, e eu, então, quero aqui lembrar ao senhor e lembrar aos picoenses que fui o primeiro, dentre todos os seus aliados, que achou por bem se afastar. Não foram 6 anos, doutor Gleuton, foram 5 anos, menos de 5 anos. O candidato Kleber Eulálio, que agora tem a palavra, é quem vai formular a pergunta. Automaticamente, pela regra do debate, com 3 candidatos, ele fará a pergunta à candidata Belê. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, candidato. Pois não. Deputada Belê, existe hoje no mundo inteiro uma preocupação com o meio ambiente, com o saneamento, e citamos aqui na pergunta do doutor Gleuton a questão do lixo em Picos. Então, eu gostaria que a senhora desse a sua opinião, porque nós estamos hoje, no ano de 2012, discutindo lá em Picos, a justiça tendo que interferir para que a gente não crie um novo lixão, quando o resto do mundo já discute alternativas, aterro sanitário, coleta seletiva de lixo, reciclagem, uso do lixo orgânico para a produção de energia. Então, nós estamos atrasados muitos e muitos anos nessa questão. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre esse tema. A senhora tem 2 minutos para a resposta, candidata Belê. Deputado Kleber, eu acho que é do conhecimento de Vossa Excelência que, especificamente a questão do lixão, é um problema não só de Picos, não só do Piauí, mas de todo o nosso Brasil. Para o senhor ter ideia, o Piauí não tem uma só cidade, inclusive Teresina, que é a capital, né, que teria condição para isso, não tem ainda o aterro sanitário. Picos saiu na frente. O prefeito, ainda no ano passado, trabalhou para que fosse desapropriada uma área na BR-020 de aproximadamente 60 hectares para que a gente pudesse fazer a transferência, né, uma programação, naturalmente, para tirar o lixão da cidade do bairro Altamira e levar um aterro sanitário para a BR-020. Para isso, a Prefeitura contactou com a Universidade Federal do Piauí e contratou a doutora Lúcia Portela, que é, inclusive, picoense, é professora, doutora, engenheira sanitarista, e está fazendo todo o acompanhamento e orientação para que nessa nova área seja implantado esse aterro sanitário. Essa área, como eu disse, tem aproximadamente 60 hectares, já está toda cercada, além de demarcada, está cercada, e no processo de iniciação da primeira vala, que vai ter aproximadamente agora 8 hectares de área desmatada, para que se possa implantar esse aterro sanitário na nossa cidade e acabar com esse problema que é secular. Desde quando Picos nasceu, tem que se conviver com esse lixo, e isso nos incomoda, nos envergonha, e sempre trabalhamos medidas alternativas para que as pessoas pudessem se educar na questão da limpeza da cidade. Levamos a limpeza pública para a zona rural, que é coisa inédita no município de Picos. Nós trabalhamos campanhas educativas junto à sociedade. A Secretaria de Meio Ambiente acompanhou de perto as pessoas que vivem no entorno do lixo. Então, foi feito muito e resolveremos, Belê Prefeita, o problema do aterro sanitário. O senhor tem 1 minuto de réplica, candidato Kleber Eulálio. Bom, eu lamento que a gente ainda esteja, a essa altura, discutindo um assunto desta natureza, dessa relevância. Eu acho que nós estamos atrasados pelo menos um século. Esse assunto devia ter sido resolvido pelo menos há 100 anos atrás. A realidade que nós vivemos em Picos hoje é que há 2 meses atrás, a Prefeitura Municipal tentou criar um novo lixão. Escolheu uma área que fica numa parte mais elevada, e que as águas que ali, de chuva, quando ali chegarem, iriam escoar para olhos d'água que vão ao Rio Guaribas, contaminando o Rio Guaribas, prejudicando toda a produção de banana, de goiaba, que existe no povoado Torrões. Produção essa que é usada por uma cooperativa, para uma fábrica de doce, que dá emprego
gera renda para centenas de famílias que ali residem. Então, se não fosse a justiça, nós estaríamos com tudo isso comprometido por essa infeliz ideia. Só tem 1 minuto de tréplica, candidata. O que importa dizer nesse momento, deputado Kleber, é que está traçado a solução para esse problema. O aterro sanitário de Picos está em fase de execução. O senhor tem razão quando diz que é um problema realmente secular, a gente sabe disso, a gente reconhece, mas tomamos medidas e estamos acompanhando isso de modo muito acentuado para que aconteça essa transformação naquela área que envergonha e que compromete, inclusive, o nosso aeroporto, impedindo, assim, que a gente consiga atrair linhas aéreas para a nossa cidade devido àquela grande dificuldade da área no entorno do aeroporto. E falando ainda sobre o saneamento, que, graças a Deus, está aí acontecendo, totaliza, acredito que em torno de 85% da área saneada de Picos a partir da conclusão dessa obra que agora iniciou recentemente através de uma parceria com o PAC 2, que aprovou esse projeto para o município de Picos. Então, a mudança em Picos já vem acontecendo desde 2005, quando o prefeito Gil foi eleito para governar. Pois não, uma candidata Beleira agora com a palavra, depois da tréplica, ela pode, pelas regras do debate, perguntar ao candidato Gleuton, né, que foi o primeiro a perguntar, portanto, será o último a responder neste bloco. A senhora tem 1 minuto para formular a pergunta, por favor. Doutor Gleuton Portela, o senhor é conhecedor, como todos nós picoenses e grande parte do povo do Piauí, a situação que Picos viveu durante anos com a questão do desmando administrativo, que aquela cidade teve que pagar um preço altíssimo por isso. Folhas de pagamentos atrasados, funcionários infelizes, insatisfeitos, tendo que mendigar, receber o que era de direito, servidores angustiados, faltando ao seu emprego por não ter condição nem de se locomover, garis que trabalhavam 45 dias para receber apenas uma quinzena, sem crédito de comprar uma lata de leite para um filho em nenhum mercadinho da cidade, fornecedores que não queriam mais vender à Prefeitura de Picos, vendiam aos motoristas da Prefeitura, mas não tinham coragem de vender à instituição Prefeitura Municipal de Picos, e essa realidade mudou e mudou significativamente. Como o senhor pensa cuidar das finanças do nosso município, caso seja eleito prefeito? O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Deputada Belê, na realidade, com relação ao tratamento ao servidor, eu acredito que chegou a piorar a situação em Picos. Infelizmente é seu tio, o prefeito Gil Paraibano, mas ele trata com muito descaso. Ele é inacessível a todo e qualquer servidor. O Gari é um dos exemplos, dos últimos exemplos, que estavam trabalhando porque pararam por determinados instantes, foram abordados pelo prefeito, tomando-lhes as ferramentas e alegando que a partir daquele momento não teriam mais direito ao trabalho, estariam demitidos. Eu acredito talvez por desconhecer a legislação, desconhecer que no âmbito não só judicial, mas no administrativo, é assegurado a todos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Portanto, ele deveria ter determinado, através de prova, a abertura de um procedimento, está entendendo, uma sindicância, para apurar se realmente aqueles servidores, aqueles garis, estariam ou não infringindo administrativamente ou criminalmente ou civilmente, ou seja, deixando de trabalhar em desbenefício ao nosso município.